Beleza, vamos lá. Então a gente está aqui agora na década de 20 na Europa, em 1820, e temos uma grande confusão entre monarquistas e liberais, né? E aí surge uma terceira via aqui nessa galera. Em 1848, alguns barbudos se reúnem para formar, né, a Liga dos Comunistas e publicar o Manifesto do Partido Comunista, né? E que não vem ali, não surge ali, o socialismo já estava na Revolução Francesa de 1700. Não se usavam esses termos, mas você olha, são os proto-socialistas, né? Rousseau talvez seja o inspirador daquela ideia de voz do povo, voz de Deus. Jesus, ó, polêmica, hein? Olha lá, você já arrumando pra cabeça. Frei Beto falaria isso, né? Tô só eu não sei se eu discordo não, hein? Então, né? Mas aí vamos lá. Aí vamos falar então um pouquinho de socialismo agora, né? Porque o socialismo, ele entende que o liberalismo não dá conta do recado, porque ele não supera a exploração, né? E aí vem a ideia do papel do Estado, né? E da justiça social. E aí eu queria ouvir de vocês agora, a gente entender um pouquinho sobre o socialismo. E aí, de fato existiu? Porque eu vou querer que o Douglas responda essa. Porque o Douglas, ele se classifica como marxista. E depois eu respondo também, né? Joga esse treco pra lá, senão o bicho pega. Porque a gente escuta muito isso, né? A gente que é marxista fala, beleza, mas isso aí só funciona no papel, no papel, na teoria nunca funcionou, nenhum país comunista existiu, né? E aí, como que você enxerga essa colocação, essa frase? Porque o socialismo, na filosofia, é algo que ninguém há de discordar. Pelo menos ninguém com caráter, né? Porque vai dizer justiça social, equidade, uma economia planificada para todos. Então dividir os pães, dividir os peixes, multiplicar os peixes. Sim, tem água para mim aqui, para você, então por que eu vou querer essa água só para mim? Um exemplo bobo que a gente pode colocar aí, por exemplo, e aumentando esse exemplo para, por exemplo, oportunidade de trabalho, etc. Sim. Mas deixando de lado a ganância, a ambição do ser humano. A essência. Deixando de lado a essência do mal. A essência do mal, esse egoísmo. Por que as pessoas elas têm tanta raiva do socialismo, na sua opinião? Eu acho que é medo, né? A gente está numa sociedade, num sistema capitalista, né? E muitas pessoas têm privilégios, né? E aí existe o medo de perder esses privilégios. E aí vem o nosso título do episódio, que é ideologia. Então a ideologia ela é feita pela classe dominante para manter os seus privilégios, né? Sim. E antes você tinha falado de sociedade comunista, sociedade socialista, né? Na verdade, a gente já teve, né? Quando a gente fala de pré-história ou quando a gente fala de sociedades indígenas, né? A gente pode compreender que era um comunismo primitivo. Sim. Né? E aí depois a gente pode até falar a diferença, né? Já vou falar pode porque falar, já tá dentro, falar, né? manda. Eu acho que o comunismo e o anarquismo, eles são análogos, eles estão próximos ali, né? Eles se pretendem ao mesmo fim, irmãos, ao mesmo, né? são irmãos, né? É basicamente a mesma coisa, dependendo da forma que a gente pode entender. Agora, a grande diferença é que para o comunismo, antes de chegar à sociedade comunista de fato, tem o sistema socialista. E o sistema socialista é um sistema de transição, né? Sim. E aí vem aquela questão, a China é comunista? Não. União Soviética é comunista? Na minha opinião, não. Sim. Agora, então, na minha opinião, não. Eu vou jogar o sapato Coreia do Norte é comunista? Não. Agora, por exemplo, União Soviética, no meu entendimento, era um sistema socialista Sim. que se pretendia a comunismo. Então, eles estavam numa forma de transição. Um exemplo que eu acho que seria legal é, por exemplo, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris talvez foi a experiência comunista mais efetiva. Comunista e anarquista, né? Dois meses os caras organizaram a cidade, a milícia, a educação, a votação, tudo. Ninguém vai discordar disso, né? Eu queria entender, vamos lá, né? Porque a gente vai entrar aqui numa questão de desacordo. Eu vou começar falando o que eu penso. Porque eu defendo, né, assim, não vou colocar eu acho, que é meio amador demais, né? Eu defendo que a União Soviética é comunista. Só que eu tenho uma questão. Eu acho que quando a gente vai falar de União Soviética, tem que falar do período, sabe? Tá. Porque, por exemplo, a União Soviética vai de 17 a 24, comunista.
Aí eu concordo. Então estamos falando de Lenin. Lenin, comunista, né, épico. Aquilo pra mim ali é uma tentativa muito legal do comunismo, porque é o Estado trabalhador. E aí eu até ia falar depois pro Thiago, já vai pensando aí, Thiago, nessa resposta, porque eu vou querer entender, porque, por exemplo, o comunismo defende a abolição do Estado capitalista, né, e tem que ter o Estado fortalecido trabalhador, Estado proletário. E o anarquismo, popularmente se fala, não tem Estado, é a extinção do Estado. Aí eu queria que você trabalhasse um pouco isso melhor como anarquista para o pessoal pensar. A diferença é muito simples. Não, peraí. Peraí, agora não. Calma, corte rápido. Vamos falar da União Soviética. Né? Foi ao vivo. Vamos falar da... Devolveu ao vivo. Vamos falar da União Soviética. União Soviética porque eu quero chegar a essa discussão aqui. A União Soviética do Stalin, da década de 30, eu tenho muitos problemas com ela, já tive muitas concordâncias, né? Já levantei maneira, não, sim, eu sou stalinista, hoje em dia não mais. Eu já falei, Stalin matou pouco, né? Aquela coisa, sabe, comunista mais radical, né? Hoje em dia, como o Thiago falava, né? Como falou, né? Me arrependo, né? Do passado, que condena. Eu também nessa parte. Mas eu acho que a União Soviética, ela tentou restabelecer um Estado proletário, né? Eu acho que depois da década de 50, que teve muitos conflitos lá... Nikita Khrushchev. Com Khrushchev, que aí muitos comunistas leninistas vão agora me massacrar, né? Que inclusive ele é odiado porque ele foi fazer a desestalinização, né? Exato, a desestalinização. Mas tem muitos pensadores marxistas, e estudando agora, por exemplo, literatura soviética, eu tô vendo um tanto de escritor, de poeta, de prosador, que era, assim, marxista, defendia o Partido Comunista, mas era contra o Stalin, porque, por conta da censura, né? Tipo, concorda com o Stalin do ponto de vista... político, mas não do ponto de vista ético, né? Uhum. Então tem várias questões assim que são polêmicas na União Soviética. Eu não consigo bater o martelo se ela é ou não é. Eu acho que essa questão, quem se considera marxista, comunista, não pode se limitar a uma vertente. Por exemplo, não pode se limitar a Stalin. Tem essa briga entre trotskista, maoísta, né? Tem maoísta também. Tem. Maoísta, então, assim, né? eu acho que tem que ter cuidado com essas limitações, né? E aí, Thiago, como é que você vê isso aí da União Soviética? Bom, assim, polêmico, né? Olhando para o processo, né, de 17, como você falou, até 21, que foi o período da Guerra Civil, né, você tem ali o chamado comunismo de guerra. Tudo foi transformado em produção para acabar com a guerra. E aí excessos foram cometidos, abusos e tudo mais. Acabou a Guerra Civil, o que o Lenin fez de 21 a 24 foi assim, o mais próximo, na minha opinião, de tudo que eu já li, de tentar implantar realmente um processo para do socialismo chegar ao comunismo. Sim. Só que ele morre. O Stalin manteve aquilo até 28, só que durante essa manutenção das propostas leninistas, ele acabou com a oposição. E aí, de 28 em diante, até 53, ele impôs os quinquenais, teve a Segunda Guerra Mundial, então assim, tem coisas que a gente nunca vai saber, né, onde chegam se os planos quinquenais iam para frente ou não, porque teve a interrupção, e aí vem a ideia da Guerra Fria. Então, eu acho que nesse momento aí, eu penso que o comunismo se perdeu absolutamente. Tanto que fala stalinismo e não comunismo, né? E é totalitarista. Desculpe falar isso, mas o que ele fez com o Trotsky foi uma tremenda picaretagem, né? Olha o Trotsky, isso aí. Bom, como maquinovista, eu acho que é karma. Como defensor de máquina, foi uma tentativa de piada, porque o Trotsky morreu com uma picareta na cabeça, né? Na cabeça. Depois do Trotsky, no México. Depois do Trotsky ter traído o Máquino, né, e suprimido o exército negro ucraniano. Foi. Né, então eu acho que é karma, isso foi karma.